Moradores da Vila Virgínia e especialistas em arquitetura e história reclamam das condições precárias de um dos galpões do café na marginal da Avenida Bandeirantes. Se nada for feito, o passado poderá receber um duro golpe, maltratando o presente e comprometendo o futuro. Morar na Vila Virgínia significa viver de frente às ruínas de um coliseu. Num dos antigos galpões de café, na marginal da rodovia Bandeirantes, os muros altos do passado resistem. Observam atentos o ampliar das drogas nas imediações, experimentam o pesadelo de quem já viveu o sonho. A necessidade nossa é o quê? A saúde pública, a segurança, a necessidade de quê? De dar um melhor aqui. É uma área que seria um patrimônio de Ribeirão Preto abandonada e jogada. Esse aqui já tem tempo que está desse jeito. Em vez de estar desse jeito, dá para eles aproveitar, porque aí que jogam lixo, só ficar juntando mosquito da dengue, bastante coisa, prejudicando a saúde também. De longe, Carlos observa todo o drama, repara no espaço perdido, constrói pensamentos ante a destruição que os seus olhos insistem em ver. Pensa no que seria a Vila Virgínia se o local fosse recuperado. Viemos saber que ia ser uma área de lazer aqui, mas teve os problemas aí que todo mundo sabe e foi cortado tudo isso aí. E essa área está abandonada, Ribeirão Preto, é a entrada de Ribeirão Preto. Necessidade nossa é o melhor para cá. A convite do Jornal da Clube, o arquiteto e urbanista Mauro de Castro Freitas arquitetou pensamentos e viajou em lembranças. Explicou sobre o que poderia ser feito em prol do antigo galpão. Eu entendo que ela deve ser preservada como um patrimônio histórico e cultural. Tá? Existem algumas propostas, inclusive, de venda da área por parte do Poder Municipal para quem quiser comprar. E certamente quem iria comprar seria empreendimentos da área imobiliária. Nos últimos anos, por meio de uma ação popular, o projeto Dança Vida conseguiu impedir a Prefeitura de Ribeirão de vender o terreno do antigo Armazém do Café. A Justiça concedeu uma liminar suspendendo a licitação do Executivo. Esta foi apenas uma das várias polêmicas envolvendo o galpão. E por trás desses muros há uma história. História, infelizmente, maltratada ao longo dos anos. Observe só a quantidade de mato. Praticamente uma selva, um pantanal dentro de Ribeirão Preto. E convenhamos, uma cidade que maltrata o passado compromete o presente e coloca em xeque o próprio futuro. Quando você olha a forma como uma cidade trata o seu passado, é um espelho do que ela sente sobre si mesma. Esse desejo de ser moderna, sem preservar as suas raízes, torna essa modernidade, esse avanço frágil. Ao lado de uma das fortalezas históricas de Ribeirão Preto, repousa o pesadelo das drogas. Descansa o descaso. Escorre o esgoto, onde já transbordou esperança, onde hoje desfalece a cultura. Nós somos uma cidade que tem na sua raiz uma cultura rural muito forte, mas uma cultura rural voltada para os negócios, muito, muito forte. E aqueles barracões, eles dizem da nossa identidade, porque ao mesmo tempo que eles representam fisicamente, eles são uma marca visível da nossa ruralidade, eles também são uma marca visível do nosso empreendedorismo. Quem sabe um dia os olhos de Carlos observem o resgate do galpão, enxerguem o caminhar da prefeitura em direção a um amanhã seguro, a um futuro tão forte quanto os muros do Coliseu Ribeirão Pretano, construídos há mais de 100 anos e ainda de pé. Davi Florim para o Jornal da Clube. A ONG não se manifestou. O DAERP informou que no final de 2017 reuniu-se com os secretários de governo e de planejamento para juntos estudarem a melhor ocupação e destinação do imóvel. Disse ainda que não há vazamento de esgoto no local, mas sim entupimento de galerias de águas pluviais, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que irá até o local para verificação e reparo. Em relação ao Mato Alto, explicou que está na programação do DAERP fazer a roçada. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Cussi, sobre esse assunto eu converso agora com o Denis William Esteves, que é arquiteto e urbanista. Ribeirão é uma cidade moderna, mas que já tem um passado. Permitir que o barracão, no caso, fique do jeito que está, significa maltratar a história local? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, Ribeirão Preto tem um passado muito importante, tem uma riqueza cultural e histórica inestimável. Só que, infelizmente, a população
em sua maioria, não reconhece essas características e a importância disso, e o patrimônio acaba chegando nesse estado em que está. Certo. E o que deveria ser levado em conta antes de permitir que essa situação fique daquele jeito no galpão? Olha, faltou, na verdade, isso é um problema antigo, faltou um plano de uso para aquela estrutura e faltou principalmente vigilância, né? Ali não foi um problema causado pelo tempo, não é a chuva ou o sol que causou. Aquilo foram danos causados por pessoas, foi vandalismo. Então faltou sim uma política de fiscalização desses bens tombados. Agora, tem como reverter essa situação? O que pode ser feito ali? A única alternativa agora é o restauro, né? Nós temos dentro da área da restauração uma premissa que é conservar para não precisar restaurar e restaurar para não perder. Então agora nós estamos nesse ponto, ou restaura ou perde. E os vereadores têm uma responsabilidade. Eles devem frear qualquer que seja a intenção do executivo que seja nociva para a história. Sim, é preciso ter um trabalho conjunto tanto do executivo como do legislativo para fiscalizar o que acontece com prédios históricos e principalmente com esses que são prédios públicos, né? Uma vez que o proprietário é a própria prefeitura. E nesse caso, o Ministério Público, na sua opinião, pode agir antes que a situação piore? Sim, deveria ter agido já há tempos, né? Esse problema se agravou nas duas últimas gestões, né? Quando o prédio ficou completamente abandonado e foi tomado por moradores de rua, né? Começaram a retirar partes do prédio para vender como sucata. Então, nesse momento, deveria ter ocorrido, uma vez que a prefeitura não se manifestou naquela época, uma ação do Ministério Público cobrando ações da prefeitura. Agora, na reportagem, a historiadora citou um exemplo do Rio de Janeiro, onde vários barracões da região do Porto estão sendo revitalizados para receber shows, por exemplo. Em Ribeirão, poderia acontecer o mesmo? Olha, não só shows, mas qualquer tipo de utilização. O importante para a conservação de um imóvel é que ele seja utilizado e o uso seja compatível com as características do imóvel para não implicar em descaracterizações e novos danos. Ali havia, por exemplo, um projeto de cessão desse imóvel para um projeto de dança. Isso foi postergado na gestão passada, deram vários balões e não saiu do papel. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto, Pussi, com outras informações. É com você. Ok, Thaís.